Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Os senadores já trabalham com a possibilidade de Pazuello comparecer à CPI, mas ficar em silêncio. Ô, Orengo, quando é que a gente vai ter a decisão do Lewandowski, hein? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Ellen, Sheila, muito bom dia a todos. A qualquer momento, viu, Megali? Esse tipo de decisão costuma sair rápido porque pode ser monocrática, individual. E a gente tem um precedente aberto aqui no Supremo. Tivemos já diversos casos, diversas CPIs em que o Supremo acabou concedendo a esse direito, né? Um direito constitucional da pessoa não produzir prova contra si mesmo. A grande diferença é que Pazuello é uma testemunha, né? Não um acusado, não um investigado. Mesmo assim, como ele já é citado em outros processos, em outras investigações do Ministério Público, e são várias aqui, Tribunal de Contas, a alegação da Advocacia Geral da União é essa, né? Que ele não pode produzir prova lá contra ele mesmo, né? E por isso deveria chegar lá a CPI como um investigado, né? E ter esse direito a ficar calado. A gente já viu em outras oportunidades, vou citar uma aqui, que foi o caso do Carlinhos Cachoeira. Lembro daquela CPI? Ele foi lá, a CPI tinha o nome dele. Então a grande expectativa era pela presença dele. Aliás, a CPI que revelou muita coisa, teve senador cassado depois daquela CPI. E aí ele chega na CPI, senta lá à mesa, né, e começa a responder sempre com a mesma resposta. Olha, vou usar meu direito constitucional de ficar calado, fica ali ao lado do advogado, e aí foi uma sessão torturante, né, maçante, porque os senadores continuavam perguntando. E é isso que deve acontecer se Eduardo Pazuello conseguir esse benefício do Supremo Tribunal Federal. Ele deve sentar e aí começar a ouvir perguntas e provocações. E aí resta saber se o depoente, ele aceita ou não as provocações, né? Ele começa a responder e os parlamentares começam aquelas pegadinhas, viu, Megali? Já começam a preparar. É o seguinte, olha, se o senhor permanecer em silêncio, é uma prova que o senhor é culpado, ou o senhor é negligente, ou o senhor é corrupto, né? E o cidadão lá fica respondendo a mesma coisa, não vou falar, né? O meu advogado está me aconselhando que eu não fale. E aí deve ser esse roteiro se o Supremo Tribunal Federal seguir esse precedente, ou esses precedentes, e conceder esse benefício ao Eduardo Pazuello. Isso muda muito o relatório final? É difícil, Megali. Por quê? Porque o que a gente está vendo nos depoimentos é que os depoentes estão colocando a responsabilidade no colo de Eduardo Pazuello, né? Diversas perguntas aí sobre cloroquina, atraso de vacinas, outras questões investigadas pela CPI, os depoentes simplesmente dizem o seguinte, olha, isso não foi na minha gestão, isso não foi no meu período, né? Nelson Teich, Mandetta, Marcelo Queiroga jogam isso para o colo do Pazuello, né? Então ele estará no relatório final, é o principal investigado hoje na CPI, e mesmo que garanta esse direito ao silêncio, vai estar com certeza nesse relatório final. Eu entendo essa lógica, entendo esse direito constitucional, entendo que o arcabouço jurídico tem de fornecer a qualquer suspeito todos os benefícios, todos os recursos para que não que prove a sua inocência, porque ninguém tem de provar a sua inocência, mas para que se defenda de eventuais acusações falsas. Então eu entendo tudo isso, nenhum jurista precisa me escrever, advogado, etc. Mas é impossível não observar o contrassenso, né, de que a pessoa só vai produzir com palavras, supondo que essas palavras sejam verdadeiras, provas contra ela, se ela for culpada. É como quando a polícia rodoviária começou a usar bafômetro, lembra, Orengo, que a gente teve aquela discussão sobre se a pessoa é obrigada ou não a fazer o teste do bafômetro, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra ela própria. Ora, ela só produzirá provas contra ela própria soprando um bafômetro se estiver embriagada, né? Mas, de novo, eu entendo todos esses benefícios que são concedidos a réus, a acusados, a suspeitos, para que se defendam. Em questão de imagem, ficaria muito feio, né, Orengo? Um militar pois é, e fica um constrangimento. Né? Aliás, esse é um ponto aí que ainda pega muito aqui em Brasília, viu? Esse constrangimento, né? O fato de ele estar ainda na ativa. Foi aconselhado por autoridades do governo, até por pessoas próximas, aliados do governo, a deixar, né, a buscar reserva lá, o que outros ministros fizeram, para simplesmente preservar a imagem do Exército, das Forças Armadas, né? Agora, dessa vez, não tem jeito, né? Porque é o principal investigado. E você imagina, Megali, ele lá na CPI, e começam a falar de cloroquina, de medicamentos, né? E foi na gestão dele que isso foi repassado, catapultaram a produção, repassaram para os estados. É o tipo de coisa que não tem como negar, porque tem documentos, né? Tem repasses, tem remessas. Ele vai ter que chegar lá, se for falar, matar no peito e defender o uso, né? O que nenhum depoente fez até agora. Então,
E isso ele teria que fazer, e aí seria bombardeado ali pelos senadores, né? A questão dos medicamentos, a mesma coisa. Aliás, das vacinas, vai ter que explicar porque não teve resposta, né? Se cartas chegaram, enviados lá pediram respostas do governo e não teve essa resposta, ele vai ter que matar no peito e justificar. Algumas justificativas são apresentadas aí pelo governo, ele teria que sustentar isso na CPI, mas é realmente uma situação aí incômoda e vai ter um problema. E mesmo que ele fique calado, vai receber uma enxurrada aí de críticas, de acusações de parlamentares. Ô, Orengo, ontem, depois do depoimento do executivo da Pfizer, foram pedidas as convocações de gente como Felipe Martins, o assessor, assessor para assuntos internacionais do presidente. Aquele do gesto, né? Acabou ficando, depois de fazer aquele gesto lá atrás do Pacheco e do Carlos Bolsonaro. Por favor, senhor, nunca pedi nada. Vai faltar pipoca nesse Brasil. Isso vai acontecer? Esses dois elementos serão convocados, Orengo? Sabe que ontem essa pergunta foi feita ao relator Renan Calheiros e ele não achava oportuno agora. Essa é uma avaliação que é muito feita aqui até pela oposição, Megali. Por quê? Tem um risco aí de virar simplesmente uma guerra à CPI. E a gente sabe que tem alas do governo que preferem esse confronto, né? Essa guerra mesmo. A gente já viu algumas cenas lá na CPI e há esse risco de simplesmente não ter aquele efeito prático, né? A CPI, em vez de buscar documentos, atas, reuniões, detalhes que possam estar no relatório final, ficar nessa guerra, nessa disputa, né? Essa famosa lacração omitagem, né? O pessoal depois recortar e colocar nas redes e fazer festa, fazer torcida. Então tem essa avaliação, né? Será que é o momento realmente de levar, imagina, o filho de um presidente? Por enquanto não tem essa perspectiva. Muito bem. A nossa perspectiva é de que sexta-feira o Rodrigo Orengo se alimente muito bem, porque sexta-feira é dia dele. Opa! Ellen? A cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando. Teve até suspense, teve até suspense. Rapaz, sabe o que eu tava querendo fazer? Um prato que é chamado de frango à cordon bleu. Já ouviram falar, não? Eu já ouvi falar assim. Pomposo, o nome ele é pomposo, aí parece difícil, mas é um prato bem simples de fazer, né? É um frango recheado, é um peito de frango, né? E a gente sabe aí que hoje um franguinho tá bem mais acessível. É um frango recheado e empanado, né? E aí tem um acompanhamento clássico aí que é de purê de beterraba. Já comeram purê de beterraba? Olha, nunca comi. Já comi. Beterraba dá purê gostoso. E misturou com batata ou não, galera? Porque tem essa divergência aí também, né? Dá pra misturar com batata. Você tá perguntando demais, né, Orengo? Mas é isso. Vai sair um franguinho aqui empanado, né, recheado, que é o franguinho cordon bleu. Dizem aí que é cordon em francês? Diz que ganhou esse nome porque ele era amarrado com cordão azul, antigamente, né? E aí, pra fazer aquele formato ali bacana, né? Então vai ficar legal. Vamos ver se vai sair. Muito bem, estamos na expectativa. O Sandro Badaró, ele tá impossível hoje, né? Nossa, depois de ter escolhido o Sambô um pouco mais cedo na participação do Felipe Killing, eu ouço um sobe-som aqui da redação enquanto o Orengo tá aqui falando, explicando, prato todo sofisticado. Sabe o que o Sandro falou? O quê? Isso aí vende no supermercado congelado. Olha aí, viu? Não dá nem muito trabalho, dá pra comprar pronto, então. Pra quem não tem essa habilidade de Rodrigo Orengo, é uma alternativa. Imagina o supermercado que o Sandro tá frequentando. No meu não tem. Empório Santa Maria, né, Sandro? Sandrinho, tá? Tô sabendo. Beijo pra você, Orengo. Bons pratos. Valeu, até mais.